Estamos apresentando Enigmas Rasgando o Verbo, com Cris de Pascoal e Kátia de Gaia. Produção técnica, Mauro Dom Pedro. Olá pessoal, bem-vindos à Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre. Você está entrando no programa Rasgando o Verbo, um programa onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Kátia de Gaia? E vamos agradecendo nesse programa os nossos patrocinadores. Vamos agradecendo a Casa Vamos Shiva. agradecer a Casa Shiva. Isso, Casa Shiva, Color Hands Esmaltaria. Cristiane Lantin, gratidão, Cris. Isso, vamos agradecer a Leila Ribeiro Hair, a nossa querida, aquela que nos arruma toda semana, ao Tony Gandra, né, Cris? Gratidão, Tony Gandra, uma honra enorme, né? E ao Denis Web Designer também, que aí tá fazendo o nosso site, e o site está cada vez mais bonito e mais atualizado, né, Kátia Gaia? Verdade. E nós vamos fazer o convite também para os nossos internautas que nos ouvem agora sobre a viagem ao Egito, né, Cris? É verdade. Vamos fazer uma viagem de autoconhecimento, de experimentação e de muita espiritualidade. A Kátia vai mostrar para vocês curiosidades do tarô dentro dos templos egípcios, com alguns rituais, né, Kátia Gaia? Isso mesmo. E você vai cuidar da parte ufológica, né, Cris? Que também existem nos templos vários indícios de seres de outras dimensões. Com certeza, estarei lá para isso mesmo, né, Kátia Gaia? Isso que é importante, né, pessoal? E nós contamos com você aí nessa jornada, né? Porque vai ser muito revelador tudo que nós vamos passar por lá. Bom, Kátia Gaia, hoje nós temos um tema assim, a pedido de internautas, né? Nós já estamos com praticamente 1 milhão de acessos na nossa página do Cron TV e eles me pediram assim: como sair das crises, Cris? Como sair das crises, Kátia Gaia? Então eu digo o seguinte, né, pessoal? Quem nunca teve uma crise emocional, financeira, existencial, e só depois de sobreviver a ela que nós enxergamos, que invertemos a ordem das coisas dentro das nossas cabeças, porque nós pensamos, sentimos e só depois agimos, né? Na maioria das vezes a gente inverte essa ordem em nossas cabeças. Nós sentimos, agimos e depois nós vamos pensar. A gente compra o que a gente não precisa, a gente beija sapas e sapos, né? E nesse programa vamos dar dicas, né, Kátia Gaia, de como sair das crises emocionais, financeiras, existenciais, por meio, é claro, do autoconhecimento, usando esta ordem, pessoal, de forma correta. Vamos começar abordando a aceitação. Você que nos ouve tem a aceitação sobre os fatos? Estamos dizendo isso porque um grande número de pessoas lutam com a autoaceitação, mas os que sofrem com dor crônica, vícios ou outros problemas incorrem em enormes desafios na área da aceitação. É verdade. Por isso a recuperação de tais condições muitas vezes, né, envolve o processo em direção a ficar-se bem conosco mesmo. Por mais paradoxal que possa parecer, quaisquer que sejam as mudanças que tenhamos que enfrentar em nossas vidas ou crises que estamos enfrentando, teremos de buscar a ter aceitação de como e onde estamos no momento presente. Essa é uma das chaves, né, para sair das crises existenciais, emocionais e financeiras. E vamos, neste programa, utilizar da dialética da aceitação e da mudança, reconhecendo assim o valor terapêutico da aceitação em direção à mudança saudável para gerar crescimento, superação e cura. Entendendo a frase de Rumi que diz: ontem eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio, então eu estou mudando a mim mesma. É isso mesmo, Kátia Gaia. E vamos aqui no Rasgando o Verbo aprender a aceitar o que não podemos mudar.
O poder da aceitação como elemento fundamental para a positividade. Pode verificar na oração da serenidade que diz o seguinte: Deus, concede-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para saber a diferença. E tudo o que encontramos na vida, em última análise, divide-se em duas categorias: coisas que podemos mudar ou pelo menos ter alguma influência sobre, e coisas que não podemos mudar ou influenciar. Bem, se refletirmos mais profundamente, podemos constatar que todas as nossas experiências, tanto internas como externas, se encaixam em uma dessas duas categorias básicas. Basta reconhecer é, em um grupo, né, que se encaixa o desafio que enfrentamos, seja ele físico, mental, emocional, espiritual ou interrelacional, para tornar a nossa vida mais gerenciável. Se o desafio é algo que não podemos mudar, por exemplo, como o fato de estar com dor, ou as ações ou atitudes de outras pessoas, temos de aceitar isto, e o nosso foco deverá encaminhar-se para a melhor forma de facilitar a aceitação. Por outro lado, se o desafio é algo que pode mudar, por exemplo, a forma como conseguimos amenizar a dor que temos, ou como estamos lidando com a pessoa que nos perturba, o problema passa a ser sobre o que precisamos mudar e como fazer as coisas acontecerem do jeito que pretendemos. Bem, pessoal, para isso é importante ressaltar um conceito extremamente valioso. Uma coisa que podemos sempre mudar, por mais difícil que possa ser às vezes, é o modo como reagimos ao que não podemos mudar. Mas como é que podemos aceitar as coisas que não podemos mudar e mudar o modo como reagimos ao que não podemos mudar? De fato, ambos incluem a adaptação da nossa maneira de pensar, a maneira como lidamos com as nossas emoções e as ações que tomamos de acordo com ambas. A positividade, né, nesses casos, pode ser o nosso grande trunfo. A positividade, ela revela a maneira como você pode desenvolver a sua mente para entender os seus pensamentos, observá-los, questioná-los ou contestar a sua exatidão e conseguir separar-se deles. Neste programa, você aprenderá a construir um espaço para testemunhar as suas emoções e dar-lhes espaço para respirar. Quando conseguimos permitir que os nossos sentimentos negativos simplesmente se manifestem em nós, aceitá-los sem agir reflexivamente e sem colocar qualquer catalogação neles, a sua intensidade diminui e nós experimentamos menos pressão para agir sobre eles. E é isso mesmo, Kátia. E desta forma, a aceitação plena muda a natureza da relação que temos com os nossos pensamentos e emoções, ampliando, é lógico, a nossa capacidade de responder intencionalmente em vez de reagirmos automaticamente e impulsivamente. Isso dá-nos a oportunidade de desenvolver as habilidades necessárias para coexistir mais pacificamente com o que não podemos mudar, e exercita-nos a escolha consciente acerca da forma como agimos interna e externamente, quando apresentamos com a necessidade de aplicarmos estratégias de aceitação. Bom, nossa abordagem permite que a pessoa escolha o caminho que quer seguir, optando, é claro, por trabalhar e comprometer-se com um conjunto de ações que conduzam ao sentimento desejado, na maioria das vezes traduzido por quero ser feliz. O termo aceitação é um dos elementos chaves, na qual também está subentendido a ideia de compromisso com a ação. Ao incluir a aceitação da sua experiência interna na sua vida, isto permite que você consiga trabalhar na sua musculatura emocional, permite que você consiga ser mais resistente às suas experiências internas de mal-estar, entendendo-as como manifestações da realidade, colocando-se assim
numa situação mais capacitada para acionar os seus recursos, construindo uma solução para os seus problemas. Bem, pessoal, a aceitação funciona como um antídoto à hipersensibilidade emocional, à hipersensibilidade dos sentimentos negativos. Se nos tornarmos mais cientes de como funciona a nossa mente e por que razão sentimos as coisas que sentimos, ficamos mais aptos e podemos fazer uma opção de escolha. Ficamos mais aptos para escolhermos a possibilidade de sermos felizes. Então, nós vamos desenvolver a nossa força interior, começando a busca da aceitação de si mesmo para encontrar sabedoria, força e coragem ao enfrentar um momento de crise que possa envolver a sua integridade pessoal. Superar uma crise sempre é uma tarefa que exige uma visão clara do problema. É verdade. Para isso, você precisa de sabedoria. E esta é a percepção justa dos fatores que estão causando o desconforto. Isso envolve um processo de análise que requer concentração, considerando a complexidade que pode levá-lo ao desânimo. Sabemos que toda crise é uma oportunidade de crescimento. Por isso, quando passarem por crises, saiba que é uma oportunidade para aprendizado e para darmos um upgrade evolucional em nossa alma. E mais uma coisa, pessoal, que eu quero ressaltar aqui. No momento de crise, não tome decisões precipitadas. Veja a água e o barro, quando estão misturados, ninguém consegue ver nem a água nem o barro. Deixa a água decantar para que se possa ver a situação de uma forma mais clara. E entendemos que a busca do autoconhecimento é imprescindível para identificar os fatores que estão causando a crise. Também a força e a coragem para enfrentá-las são indispensáveis, principalmente quando se trata de uma crise existencial relacionada com a sua própria identidade, ou seja, problemas relacionados com o nosso próprio eu. É bom que fique bem claro nesse programa que podemos enfrentar esse tipo de problema, não importa qual a idade, todos estamos em fases diferentes. Uma que existe uma abundância de energia e outras uma escassez de experiência. Na adolescência, o indivíduo atravessa uma fase importante caracterizada pela busca de autoafirmação, uma realidade da qual ninguém escapa. E muitos, ao atravessar por esta fase, enfrentam momentos difíceis quando sentem-se inseguros, experimentando uma sensação desagradável, onde se encontrarem meio perdidos. Infelizmente, né, Katia Gaia, isso também pode acontecer com adultos. E se não buscarem valores reais da alma e autoconhecimento, que as faça voltar ao ponto de equilíbrio, acabam sofrendo traumas emocionais dos mais diversos. Muitas vezes, sofrendo a influência negativa de uma crise mal administrada, é natural que a sua maneira de ser e de se comportar sofra alterações. Daí, a necessidade de melhor conhecimento das características dessa difícil situação a ser enfrentada. Então, consideremos que o que pode acontecer como resultado é uma crise de identidade. Obviamente, pessoal, ela ocorre devido à influência dos mais variados fatores que acabam afetando a autoestima da pessoa, levando-a a sentir vergonha de si mesma e, às vezes, até uma certa raiva. Também é possível que não confie em sua própria capacidade, tornando-se inseguro para tomar uma decisão diante de uma encruzilhada da vida. A situação pode ficar mais grave ainda quando, nesta fase, o indivíduo perde o senso de referência quanto aos seus valores ou valores que tornam a vida digna de ser vivida. É claro, né, que em tais circunstâncias seja facilmente influenciado pelo meio social do qual faz parte. A mídia também pode influenciar de forma negativa, viu? Pois em tal situação, o seu critério seletivo pode estar afetado, lendo, ouvindo ou assistindo programas que nada contribuirão na formatação do seu caráter, sendo facilmente também influenciável, passa a agir de forma
imitativo e assim perdendo sua autenticidade, tão importante e necessária para a nossa autorrealização pessoal. Vamos então reforçar o conceito de identidade. E para tornar as coisas ainda mais simples, poderíamos dizer que identidade pessoal é o conjunto de características únicas e exclusivas que nos tornam diferentes dos demais seres humanos. Temos então o nome, a idade, o corpo, o sexo, o estado, a profissão, gostos e desgostos. Enfim, uma porção de detalhes que nos são próprios e de mais ninguém. É isso aí, ouvintes, que nos dá o sentido. É isso aí mesmo que nos dá o sentido de unidade e continuidade interior, que a despeito do tempo que passa, perdura através dos anos até a velhice, não importando as circunstâncias pelas quais venhamos a passar. Continuaremos a ser nós mesmos. O conceito de identidade pessoal ganha mais força ainda quando conseguimos desenvolver o processo de aceitação própria, associado à capacidade de aceitarmos um sistema de valores equilibrado e sadio. Quando isso acontece, somos agraciados com uma visão correta do mundo em que vivemos, o que com certeza será uma excelente contribuição para uma agradável qualidade de vida. Em tal estado de espírito, viveremos bem conosco mesmos, como também com o mundo ao nosso redor. E considerando que em maior ou menor intensidade enfrentamos essas crises, importa que tenhamos uma visão esclarecida das nossas possibilidades e uma aceitação realista de nossas limitações, de modo que possamos, desenvolver uma autoestima sadia e equilibrada, através da qual o desenvolvimento da autoconfiança nos permita segurança para as importantes decisões que a vida sempre impõe aos que desejam ser vencedores. Então agora vamos entender como sair das crises, começando a compreender a vida feito os esportes e jogar de acordo com as regras da vida, usando sempre a honestidade, o caráter, a integridade e a honra. Parece careta, mas funciona. Não entrar em baixarias, perder com honra, aprender a estabelecer objetivos, criar metas para alcançar o que se deseja, manter a compostura perante a pressão, trabalhar em equipe, superar a derrota, entre muitas outras coisas. Muitos desafios que enfrentamos na vida assemelham-se àqueles que os jogadores enfrentam nos esportes. Só queremos alcançar um resultado ou desempenho de excelência. Precisamos de um plano para chegar até lá, se nós quisermos isso. Temos que correr riscos, temos que superar os nossos medos e dúvidas e temos de ultrapassar obstáculos inevitáveis, inerentes ao treinamento e à competição da jornada chamada vida. A estratégia mental que se fala nos esportes aplica-se a muitas áreas da vida. Qualquer coisa que você pretenda alcançar começa com uma estratégia mental. Por isso, abordaremos 3 maneiras para você desenvolver as suas estratégias mentais na hora de estabelecer objetivos exigentes na sua vida. Bem, primeira, separe o resultado do processo. É muito fácil ficar focado apenas no objetivo e esquecer o processo, que é preciso para chegar lá. Afinal de contas, nós prestamos atenção às vitórias, não para as quase vitórias. É verdade, Catragaia. Os atletas são pagos para ganharem. E no mundo esportivo, assim como no mundo corporativo, o resultado final é o que mais importa. E de acordo com essa mentalidade, as pessoas estão muito mais preparadas para se concentrarem no que elas realizam do que no processo para chegar lá. No entanto, essa estratégia simplesmente não funciona muito bem quando se trata de alcançar elevados desempenhos. A principal razão é que é apenas uma coisa que você tem controle sobre, e não é se você ganha ou não. Antes de algo acontecer, ninguém tem certeza absoluta de nada. A única coisa que você realmente tem controle são sobre as suas ações.
é aquilo que você faz, como você responde, como você é. Finalmente, chegará ao desempenho. E por vezes, mesmo que você tenha o melhor desempenho de sempre, pode não ganhar. Mas isso faz parte do jogo da vida. E o jogo está sendo jogado para que se possa ficar melhor. Se buscarmos sair de crises para uma realização pessoal, temos de ter em mente o seguinte: se houve uma porta para entrar em uma crise, certamente haverá outra para sair dela. Com certeza, Katia Gaia. No jogo chamado Vida Pessoal, antes que consiga ganhar qualquer coisa, tem que aprender a jogar ou a desempenhar. Temos que aprimorar, é claro, as habilidades, os interrelacionamentos, aprimorar o nosso autoconhecimento pessoal e aperfeiçoar a estratégia mental. Então, né, ao invés de concentrar-se em ganhar ou perder, seja o que for, devemos nos concentrar no processo de jogar o jogo da vida. Concentre-se agora em aprender as habilidades necessárias para a eficácia daquilo que pretende realizar. Se você se concentrar no processo de aperfeiçoar as suas habilidades e competências, o resultado irá acontecer por si mesmo. Você nunca influencia o resultado, mas a si mesmo, as suas habilidades e aquilo que lhe compete realizar. Agora, foca no processo de saída desta crise e o resultado de excelência ele se processará. Para as pessoas que fundiram todo o seu ser, aquilo que realizam, fica muito fácil definirem-se por aquilo que fazem. Na grande maioria das vezes, essas pessoas resumem a sua identidade ao que realizam. Os grandes nomes, em algum momento da sua vida, tornaram-se tão imersos com o que faziam que isso se tornou aquilo que eles eram. No entanto, enquanto a motivação e o ímpeto para se alcançar resultados de elevado nível seja realmente uma premissa, se você não se prepara para quando as coisas não saem do seu jeito, o seu mundo realmente pode ruir. Mas entenda, pessoal, no jogo mental da vida, você, a pessoa, não é o resultado que alcança. O resultado é o esporte, a pontuação, o negócio, a proposta ou o novo relacionamento. E estas coisas podem ou não acontecer de forma desejada. No entanto, a pessoa, quem você é e tudo o resto, ou seja, continua a ser todas as outras áreas da sua vida. Você define-se por muitas coisas e não apenas por uma área da sua vida, em que investe muito do seu tempo e energia. Mesmo que isso seja uma parte bastante significativa, você ainda tem os seus valores, você tem a sua honra, você tem as suas habilidades, inteligência, amigos, familiares, e todas essas coisas não mudam simplesmente porque as coisas não saem do jeito que você deseja. A fim de aperfeiçoar as suas estratégias mentais, você tem que ser capaz de separar quem você é de como as coisas estão acontecendo. Tem de ser capaz de detectar as falhas em alguma parte do processo que deveria conduzi-lo ao resultado pretendido e não tornar-se definido pelas falhas, recuos ou dificuldades. Então, aqui no Rasgando o Verbo, vamos dar ferramentas para você sair da crise e moldar a sua mente para o sucesso. Se deseja ter sucesso em algo, você tem que tornar isso real no seu dia a dia. Você tem que treinar-se para pensar, agir, sentir e reagir como uma pessoa bem-sucedida. Essa última análise, e em última análise, você tem que condicionar a sua mente para acreditar que o sucesso vai acontecer. E isso começa com as rotinas e hábitos que você realiza diariamente. É verdade, Kátia. E todas as pessoas de sucesso têm rotinas que usam todos os dias, sem falta, para criar um estado de forma ideal para realizar o que querem. Tudo que fazem a partir do momento que se levantam da cama, o que comem, com o que falam,
e o que eles dizem para si mesmos é tudo pensado para se prepararem no sentido de buscarem soluções tangíveis para as crises e aumentarem a probabilidade de obterem sucesso. Usam a visualização, criando imagens do serviço perfeito, e repetem essas ações massivas até que a mente comece a encarar isso como real. Outros criam rotinas que são planejadas para criar um estado mental positivo. Ser bom para ti mesmo. Dá o melhor de ti. Ser intenso com tua existência. Ser proativo com os problemas. É fundamental buscar condicionar sua mente a estar focada naquilo que importa para vir a ser bem-sucedido e superar, então, quaisquer que sejam as suas crises. Porque quanto mais a sua mente começa a acreditar no sucesso, na solução dos problemas, mais criará os hábitos que fará você chegar lá. Vou dar uma dica, hein, Katia Gaia? O que quer que você pretenda alcançar, seja no campo emocional, na saúde, nas finanças, nos interrelacionamentos, começa com uma estratégia mental bem trabalhada, dentro da sua mente. Você pode escolher pensamentos positivos. E acredite, por mais que não pareça, existe uma saída para qualquer situação. Basta você não se desesperar e fazer o esforço necessário para alcançá-lo. E por mais incrível que isso pareça, muitas vezes, quando se enfrenta uma crise financeira, é melhor não fazer nada do que tomar uma atitude impensada que possa prejudicar ainda mais a sua situação. É bem verdade que a perspectiva de assistir passivamente à evolução do seu saldo devedor lhe pareça impossível, mas é preciso cautela na hora de agir. Para ajudá-lo a não cometer erros nessa fase delicada de sua vida, abordaremos aqui no Rasgando o Verbo algumas das decisões que você deve evitar quando estiver enfrentando uma crise financeira. Então, comece não emprestando mais dinheiro. Por mais óbvio que essa recomendação pareça, na prática ela acaba sendo esquecida pela grande maioria dos devedores. Pressionado e angustiado com a situação, tudo que o devedor quer é um pouco mais de tempo para conseguir contornar a situação e daí a emprestar mais dinheiro é um pulo, entendeu, Katia Gaia? Sim, com certeza. E a perspectiva de usar o valor do novo empréstimo para pagar o antigo é tentadora, mas na prática ela é desastrosa, pois o que acontece é que você até paga outra dívida, mas não tem recursos para arcar com o pagamento do novo compromisso. Frente a isso, atrasa outros pagamentos, o que faz com que o seu perfil de risco piore. Pois é, em outras palavras, a instituição financeira do qual emprestou dinheiro passa a lhe ver com os outros olhos, pois o risco de que você venha a ficar inadimplente aumenta. E para fazer frente a esse aumento de risco, a instituição vai cobrar, né, mais caro pelo dinheiro emprestado, ou seja, eleva os juros, o que agrava ainda mais a sua situação. Nessa hora, por mais que seja a tentação de emprestar mais dinheiro, não o faça. Ao contrário, elabore um plano de pagamento das dívidas que possui. O planejamento é importante, porque se depois de pagar as prestações não lhe sobra um centavo, certamente você vai emprestar mais dinheiro. Não se apegue aos bens e ao estilo de vida, não. A maior dificuldade de quem enfrenta uma crise financeira é de se conscientizar de que sua vida precisa mudar drasticamente se quiser sair da situação. Dependendo do grau de endividamento em que você se encontra, não existe outra forma senão cortar os gastos. Comece pelos gastos pessoais, o que inclui desde as despesas com alimentação até o vestuário. Não se atenha a um estilo de vida que não consegue manter. As pessoas que lhe conhecem gostam de você pelo que você é e não pelo que possui. Por outro lado,
Se isso não for verdade, a perda não será tão grande. Com certeza, Katia Gaia. Se o simples corte de despesas não for suficiente, está na hora de considerar a venda de parte, é lógico, do seu patrimônio. E aqui vale tudo, até mesmo a troca do imóvel que possui por um menor. Pense que assim que você sair dessa, poderá começar tudo de novo. E é só disso que precisa, uma segunda chance. Não fuja dos credores. A maioria das pessoas tem imagem de que todos os credores são carrascos, que buscam a sua destruição financeira. Pode até ser que alguns sejam mesmo, porém muitos preferem receber alguma coisa, mesmo que menos do que o inicialmente previsto do que nada. É verdade. Na próxima vez que algum credor ligar, ao invés de dizer que não está, atenda o telefone e explique a sua situação. Diga que não tem como marcar com o pagamento, mas que quer fazê-lo e se existe alguma possibilidade do mesmo ser facilitado. Você pode não acreditar, mas cada vez mais os credores entendem que é melhor aceitar o pagamento em parcelas do que perder um cliente para sempre e não receber nada, ou ter que esperar anos até receber algo. Porém, se o seu credor efetivamente for um carrasco e cometer algum tipo de abuso, você pode sempre procurar a ajuda de um advogado e pedir que seus direitos sejam respeitados com base no previsto artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo prevê que na cobrança o consumidor não será exposto ao ridículo, nem submetido a qualquer constrangimento ou ameaça. Então, é isso aí. Numa situação dessa, não pague tudo de uma vez. Procure entrar em contato com todos os seus credores e exponha a situação em que se encontra. A todos eles, peça uma revisão dos termos previstos no pagamento da dívida e aguarde para ver o que eles lhe oferecem. Mesmo que você tenha o suficiente para pagar integralmente um dos seus credores, este não é necessariamente o melhor procedimento. Antes de tomar esta decisão, você deve fazer as contas do quanto a quitação integral desta dívida lhe traz em termos de redução de gastos mensais. E como em geral as dívidas têm prazos de quitações distintos e os juros cobrados variam, é preciso analisar com cuidado a melhor forma de usar essa reserva que você possui para reduzir o seu saldo devedor total. Calcule quanto o seu gasto mensal baixaria se quitasse parcialmente cada um das suas dívidas. Com base nisso, decida a melhor forma de usar essa reserva financeira. É bem verdade que pagar integralmente um dos credores parece tentador, pois ao menos você resolve um problema. Mas nesse tipo de situação, você deve pensar no objetivo final, que é sair do vermelho o mais rápido possível. Pode ser que o melhor, no seu caso, seja reduzir o tamanho dos obstáculos ao invés do número. Ou seja, você mantém o número de credores, mas deve menos para cada um deles. Outra coisa, não deixe de pagar financiamento de casa. Na dúvida, dê preferência ao pagamento dos financiamentos associados a bens como casa e automóvel. Por mais que isso pareça estranho, visto que os juros cobrados nesse financiamento são mais baixos, existe uma razão para isso também. O credor pode, dependendo de como foi feito o financiamento, retomar o bem. E essa é a facilidade de execução que dá mais garantias ao credor e permite que os juros sejam menores. Quando isto acontece, todo o dinheiro já pago pode acabar sendo perdido, além do bem em si. Portanto, na hora de priorizar os pagamentos, leve isto em consideração. É importante ressaltar que a intenção aqui não é incentivar a inadimplência, mas simplesmente evidenciar que, ao decidir que dívida pagar antes, o devedor não deve levar em consideração apenas os juros cobrados, mas também a natureza da dívida. Perder o carro, por exemplo, pode comprometer a situação da pessoa ainda mais, sobretudo se ela depende do veículo para o seu sustento. Não se desespere. Por mais que a situação pareça difícil e você não consiga ver onde há uma saída, esteja certo de que ela existe.
O problema é que, em geral, as opções disponíveis exigem um esforço pessoal que você talvez não esteja preparado para fazer. É verdade, realmente é difícil acreditar que existe alguma saída quando você está sendo pressionado por credores e não consegue em nenhum momento parar de pensar no dinheiro que gostaria de ter, mas não possui. Muitas pessoas tendem a pensar que estão sozinhas e que ninguém entende pelo que elas estão passando. Isso não é verdade. Muitas pessoas, mesmo as que planejam com cuidado, podem em determinados momentos de sua vida enfrentar uma crise financeira. Se você realmente está se esforçando e fazendo todo o possível para sair do atoleiro das dívidas, não há motivo para pânico. Pode demorar um pouco, mas você irá superar esta crise, assim como qualquer outra, porque requer, acima de tudo, poder e pessoas resilientes que tenham a capacidade de dar a volta por cima. E certamente você está ouvindo este programa e é uma delas. É verdade, porque acima de tudo, querer é poder, né, Katia Gaia? Então, amigos e amigas, frente a uma situação difícil, o que você faz? Chora ou enfrenta? Pois é, há pessoas que além de ficarem enfrentarem os problemas, ainda conseguem se beneficiar com eles, aprendendo e crescendo emocionalmente. Então, são essas pessoas chamadas de resilientes. O termo, né, veio da física para designar a capacidade que alguns materiais têm de absorver impactos e retornar à forma original. E quando se trata do comportamento humano, a palavra significa habilidade de lidar e superar as adversidades, transformando experiências negativas em aprendizados e oportunidades de mudança. Ou seja, dar a volta por cima. Ser resiliente é ter a capacidade de enfrentar crises, traumas, perdas, graves adversidades, transformações, rupturas e desafios, elaborando as situações e recuperando-se diante delas. É verdade. Hoje a gente falou bastante de dinheiro, né, Katia Gaia? Mas assim, isso é para todas as áreas da vida da gente. Só enfrentando o problema é que a gente resolve, né? Vamos deixar isso bem claro, né? E também não insistindo naquilo que não é pra gente, né? O universo dá tantas dicas em relação a isso. No entanto, muitas vezes confunde-se resiliência com resistência, que são duas características diferentes. E de acordo com Ana Maria Rossi, né, presidente do ISMA Brasil, Associação Brasileira integrante da International Stress Management, ISMA, voltada à pesquisa e ao desenvolvimento da prevenção e do tratamento do estresse no mundo. Uma pessoa resiliente, resistente, é aquela que segura as pontas, resistindo à situação de pressão. Já uma pessoa resiliente, além de suportar a pressão, aprende com as dificuldades e os desafios, usando sua flexibilidade para se adaptar à sua criatividade e encontrar soluções alternativas, explica ela. Existem muitos exemplos de pessoas resilientes que transformaram verdadeiras tragédias em oportunidades de crescimento. Entre eles estão o físico britânico Stephen Hawking, que formulou a teoria da cosmologia quântica após ser acometido por esclerose amiotrófica que comprometeu toda a sua mobilidade. E de acordo com a pesquisa, ninguém é resiliente sozinho. A interação com outras pessoas é fundamental para superar situações difíceis. Para se tornar uma pessoa resiliente, é preciso força de vontade e trabalhar autoconhecimento. A terapia pode ajudar a ter maior tolerância a mudanças, a definir objetivos de vida, a ser mais otimista, a respeitar seu próprio comportamento e a fortalecer a sua estrutura emocional. Resiliência é uma dança bem-sucedida na música da vida, não uma dança com bailarinos solitários. Ela pede parcerias,
empatia, encontros, e ela fala de amor. É isso aí, sabe por quê, Katia Gaia? Porque o amor e o compartilhamento, né, no momento de dificuldade, é, são as únicas coisas que conseguem ajudar a pessoa a sair das crises, entendeu? Os amigos nesse momento são muito importantes. Então, lembra de uma coisa: tudo tem saída. Tudo tem saída. Não existe mal que dure para sempre. É uma questão de planejamento. Seja isto na questão emocional, existencial, financeira, né? Tudo tem saída. Basta você querer. É isso aí, Katia Gaia. Verdade, nada é eterno, tudo se transforma, todo momento as coisas podem mudar. Basta você aprender a auto se conhecer. É muito importante você se autoconhecer, porque a partir do momento que você se conhece, você pode planejar outras coisas. Então, confiança também é muito importante. É verdade. E olha, o importante na realidade é a gente começar a entender que a vida realmente é um jogo. É um jogo, mas para ser jogado de forma íntegra, honesta e com caráter. Porque quem não tem caráter, pessoal, não tem nada. Não tem dinheiro que eleve a alma de quem tem caráter. Não tem nada, entendeu? Caráter é tudo nas pessoas. Então, seja qual for a situação que vocês estejam passando, use sempre da sua força de caráter, que é a força da alma, né? É a sua ligação com o seu eu superior e que com certeza vai te ajudar a driblar essa situação, né, Katia Gaia? Sem dúvida alguma. E você vai criar dentro desta vida novas formas de alcançar objetivos maiores. É tão bom você desafiar a sua inteligência, é tão bom você ousar, e o jogo geralmente é para saber até onde você vai com seus limites, nunca para testar o dos outros, e sim os seus. É verdade, isso mesmo, Katia Gaia. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido, né? Porque quando pediram essa pauta pra gente, queriam que a gente falasse exatamente de dinheiro. Como não é muito a nossa praia falar das questões financeiras, mas faz parte, né, da nossa pesquisa, todas as dificuldades. Qual é a maior dificuldade do ser humano? É lidar com as emoções. As emoções que causam todos os problemas na vida da gente. Então, a gente está deixando a nossa dica, né, Katia Gaia? Para que, se você esteja passando uma dificuldade, seja qual for, busque ter lucidez. Busque lucidez e serenidade, porque na tempestade ninguém consegue enxergar nada direito. Então deixa a tempestade passar, deixa a água decantar com o barro, para que você consiga enxergar a situação de forma mais clara. Gratidão, Katia Gaia! Gratidão, Cris de Pascoal, gratidão a todos que estão nos ouvindo e que possamos sempre levar um pouco dessa questão, não só da pesquisa, mas também de assuntos tão pertinentes ao nosso dia a dia, porque, como dissemos, qualquer um pode passar por isso. É verdade. Até o próximo Rasgando o Verbo, Katia Gaia. E é todas as quartas-feiras, na Demais TV, Enigmas, às 10 da manhã, ao vivo, sempre com novos entrevistados, temas excelentes. E deixamos aí o contato aí para quem quiser viajar conosco, é 3482-6381. Gratidão, pessoal. Perfeito, Cris. Ou pode em nosso site, que é o www.programenigmas.com.br. Por lá você vai acessar todos os nossos vídeos anteriores, informações, enfim. Formas de você também participar dos nossos programas, você terapeuta, você empresário, fique à vontade, faça parte deste trabalho. Muito obrigada. Gratidão, pessoal, gratidão. Acabamos de apresentar Enigmas Rasgando o Verbo.